Você sabia que existiu uma mãe escrava que foi acorrentada e punida por chorar quando levaram seu filho de apenas 8 anos? Mas o que ela fez depois disso vai te emocionar profundamente. Ela não desistiu. Ela não aceitou. E o que aconteceu a seguir é uma das histórias mais incríveis de coragem e amor maternal que você vai ouvir. Antes de começarmos essa história emocionante, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Vamos começar! O sol ainda não havia nascido completamente quando Mariana acordou com o barulho de correntes sendo arrastadas pelo chão de terra batida da senzala. Seus olhos, ainda pesados de sono, abriram-se rapidamente ao perceber que algo estava diferente naquela manhã de 1850. O ar carregava um peso que ela conhecia bem. Era o mesmo peso que sentia quando o feitor vinha buscar alguém para ser vendido ou castigado. Seu coração começou a bater mais forte, um pressentimento materno que nunca falhava. Ela se levantou devagar, sentindo as dores nas costas após mais um dia exaustivo na lavoura de café. Aos 32 anos, Mariana já carregava no corpo as marcas de quase 3 décadas de escravidão. Suas mãos calejadas contavam histórias de sol escaldante, chicotadas e trabalho sem fim. Mas nada doía mais do que o medo constante que sentia por Samuel, seu filho de apenas 8 anos, que dormia encolhido ao seu lado sobre um fino cobertor rasgado. Samuel era tudo para ela. Seus olhos grandes e curiosos, seu sorriso que ainda conseguia brilhar mesmo em meio à brutalidade daquele lugar, sua voz suave quando a chamava de mãe. Cada detalhe do menino estava gravado em seu coração como tatuagens invisíveis. Ele havia nascido ali mesmo, na fazenda do Sr. Augusto Mendes, fruto de uma violência que Mariana preferia não recordar. Mas desde o primeiro momento em que segurou aquele bebê nos braços, decidiu que faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-lo. O barulho de botas pesadas se aproximava. Mariana instintivamente puxou Samuel para mais perto, acordando-o com cuidado. Mãe, o que foi? Murmurou o menino, ainda sonolento. Antes que ela pudesse responder, a porta da senzala foi aberta com violência. O feitor Rodrigo entrou seguido por 2 capatazes, sua silhueta se recortando contra a luz fraca da madrugada. Mariana! Eu gritou ele, e ela sentiu seu sangue gelar. O patrão mandou te buscar. E o moleque também. Ela se levantou tremendo, segurando a mão de Samuel com força. Os outros escravizados na senzala permaneceram em silêncio, alguns com os olhos fechados fingindo dormir, outros olhando com compaixão e medo. Todos sabiam que quando o Senhor chamava mãe e filho juntos antes do amanhecer, raramente era para algo bom. Mariana caminhou com Samuel pela trilha de terra que levava à casa grande, suas pernas parecendo pesar toneladas a cada passo. O menino apertava sua mão, confiando nela completamente, sem imaginar o que estava por vir. Quando chegaram ao pátio da casa grande, Mariana viu uma cena que fez seu coração se despedaçar antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo. Havia uma charrete preparada, e ao lado dela um homem que ela nunca havia visto. Gordo, de bigodes grossos, vestindo roupas finas e segurando um cachimbo. Ele conversava animadamente com o Sr. Augusto, que sorria e gesticulava, claramente satisfeito com algum negócio. Foi quando ela compreendeu. Seu filho estava sendo vendido. Não! Por favor, não! As palavras saíram da boca de Mariana antes que ela pudesse controlá-las. Ela se jogou aos pés do Sr. Augusto, suas lágrimas molhando a terra vermelha do pátio. Samuel, assustado, começou a chorar, escondendo o rosto no vestido rasgado da mãe. O feitor Rodrigo avançou rapidamente, puxando Mariana pelos cabelos e forçando-a a se levantar. Cala a boca, negra atrevida! Berrou ele, mas ela não conseguia parar de implorar. Senhor, eu trabalho mais. Eu faço qualquer coisa. Não leve meu filho, por favor. Ele é só uma criança. Suas palavras saíam entrecortadas pelos soluços. O Sr. Augusto a olhou com uma mistura de irritação e indiferença, como se estivesse vendo um animal se debater. Mariana, você não entende negócios.
O senhor Tavares aqui está me pagando um bom preço pelo moleque. Ele precisa de ajudantes jovens para a fazenda dele no interior. É uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. As palavras ecoaram na mente de Mariana como uma piada cruel. Uma boa oportunidade era ver seu filho crescer ao seu lado, ensiná-lo as histórias que sua própria mãe lhe contará, protegê-lo do mundo cruel que o cercava. Uma boa oportunidade não era vê-lo sendo arrancado de seus braços como se fosse mercadoria. Ele tem apenas 8 anos. Ele ainda precisa de mim. Gritou ela, sua voz quebrando. O senhor Tavares, o comprador, deu alguns passos em direção a Samuel, examinando o menino como se fosse gado. Parece forte para a idade. Bons dentes, olhos saudáveis. Sim, vai servir bem na lavoura de algodão. Ele falava como se Samuel fosse um objeto, não uma criança com sonhos, medos e uma mãe que o amava desesperadamente. Mariana sentiu uma fúria crescer dentro dela, misturada com um desespero tão profundo que parecia que seu peito ia explodir. Ela tentou se soltar do feitor e correr até Samuel, mas Rodrigo era muito mais forte. Com um movimento brutal, ele a derrubou no chão e começou a acorrentá-la a um tronco próximo, usado normalmente para castigar escravizados rebeldes. Você vai ficar aqui até aprender a se comportar. Rosnou ele. As correntes eram pesadas e frias contra sua pele, mordendo seus pulsos e tornozelos. Mas a dor física não era nada comparada à agonia de ver os capatazes pegarem Samuel pelos braços e começarem a levá-lo em direção à charrete. Mãe! Mãe! Samuel gritava, estendendo suas pequenas mãos em direção a ela, seus olhos arregalados de terror. Não, meu filho! Samuel! Mariana puxava as correntes com toda a força que tinha, a ponto de seus pulsos começarem a sangrar. Ela não sentia a dor, só via seu menino sendo levado embora. Os outros escravizados que haviam sido acordados pelo barulho assistiam em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões vazias. Já haviam visto essa cena se repetir tantas vezes que suas almas estavam entorpecidas pela dor constante. O sol estava alto agora, queimando a pele de Mariana que permanecia acorrentada ao tronco. Já se passaram horas desde que levaram Samuel, mas seus gritos ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo sem fim. Sua garganta estava rouca de tanto chorar, seus pulsos sangravam onde as correntes haviam cortado sua pele, mas nada disso importava. A dor no seu coração era infinitamente maior que qualquer sofrimento físico. Algumas mulheres escravizadas passavam por ela em silêncio, indo e voltando de suas tarefas. Rosa, uma mulher mais velha que havia perdido 3 filhos para vendas ao longo dos anos, parou brevemente e conseguiu deixar um copo de água ao alcance de Mariana. Bebe, filha, sussurrou ela, olhando ao redor para ter certeza de que o feitor não estava vendo. Você precisa de força. Mas Mariana não queria força. Ela queria seu filho de volta. A mente de Mariana viajava para todas as lembranças que tinha de Samuel. Ela lembrava do dia em que ele nasceu, pequeno e frágil, mas com um choro forte que anunciava sua chegada ao mundo. Lembrava de quando ele deu seus primeiros passos, cambaleando em direção a ela com um sorriso banguela. Lembrava das noites em que ele tinha pesadelos e ela o embalava cantando baixinho as canções que sua mãe lhe ensinara, canções que vinham de uma terra distante que ela nunca conheceu mas que vivia em seu sangue. Ela se lembrava de ensinar Samuel a identificar as estrelas no céu, dizendo a ele que eram os espíritos dos ancestrais vigiando por eles. Lembrava de quando ele encontrou um passarinho ferido e implorou para que ela o ajudasse, mostrando uma compaixão rara naquele lugar de tanta crueldade. Lembrava do jeito como ele dividia com ela o pouco de comida que recebiam, sempre preocupado em garantir que ela comesse primeiro. Cada lembrança era uma facada em seu coração. O senhor Augusto passou por ela no meio da tarde, montado em seu cavalo, nem sequer olhando em sua direção. Para ele, aquilo já estava resolvido. O negócio havia sido feito, o dinheiro recebido, e uma escrava rebelde estava sendo punida por seu atrevimento. Ele não via a humanidade de Mariana, não compreendia a profundidade do vínculo entre mãe e filho que ele havia destruído tão casualmente. Para ele, escravizados eram apenas propriedade, números em seu livro de contabilidade.
Quando a noite começou a cair, o feitor Rodrigo finalmente voltou para libertar Mariana das correntes. Seus pulsos estavam inchados e roxos, cobertos de sangue seco. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la depois de tantas horas na mesma posição. Ele a empurrou em direção à senzala. Amanhã você volta para a lavoura. E se criar mais problema, o castigo será pior. Mariana mal o ouviu. Ela cambaleou até a senzala, onde caiu no mesmo lugar onde dormia com Samuel na noite anterior. O cobertor ainda guardava o cheiro de seu filho. Mariana não conseguiu fechar os olhos naquela noite. Cada vez que tentava dormir, via o rosto de Samuel gritando por ela, suas pequenas mãos estendidas enquanto era levado embora. O espaço ao seu lado, onde o menino costumava dormir encolhido, estava dolorosamente vazio. Ela passava a mão pelo cobertor, como se pudesse ainda sentir o calor do corpo dele, como se pudesse trazer de volta aquela presença que era sua única razão de continuar existindo. As outras mulheres na senzala tentavam confortá-la com palavras e silêncios. Joana, que havia dado à luz recentemente, segurou a mão de Mariana por um momento, ambas compartilhando uma dor que não precisava de palavras. Cada mãe naquela senzala conhecia o terror de ter seus filhos arrancados de seus braços. Era um medo constante que as acompanhava todos os dias. Acordavam com ele, trabalhavam com ele, dormiam com ele. E quando finalmente acontecia, quando o pesadelo se tornava realidade, a dor era indescritível. Rosa, a mulher mais velha, sentou-se ao lado de Mariana na escuridão. Ela não falou sobre seus próprios filhos perdidos, mas sua presença silenciosa dizia tudo. Ela havia sobrevivido àquela dor 3 vezes, e ainda estava ali, ainda respirava, ainda trabalhava. Mariana não sabia se aquilo era força ou se era apenas a impossibilidade de escolher a própria morte quando se é propriedade de outra pessoa. Como se sobrevive quando arrancam seu coração do peito? Como se continua respirando quando a razão de cada respiração foi levada embora? Mariana começou a planejar. Seu cérebro, mesmo mergulhado em dor, começou a trabalhar freneticamente. Ela precisava descobrir para onde Samuel havia sido levado. Precisava encontrar uma forma de vê-lo novamente, mesmo que fosse impossível. A fazenda do Sr. Tavares ficava no interior, ele havia mencionado. Mas o interior de onde? Quantas léguas de distância? Ela não sabia ler mapas, não conhecia os caminhos além da fazenda onde nascerá e viverá toda a sua vida. Mas havia escravizados que viajavam com seus senhores, que conheciam as estradas, que talvez pudessem ajudá-la. Enquanto a noite avançava, Mariana fez uma promessa silenciosa. Ela não desistiria. Não importava quanto tempo levasse, não importava quantos castigos tivesse que suportar, ela encontraria uma forma de chegar até Samuel. Ela trabalharia sem reclamar, obedeceria todas as ordens, se tornaria invisível aos olhos dos senhores. Tudo isso enquanto secretamente juntava cada pedaço de informação, cada oportunidade, cada possibilidade de escapar e buscar seu filho. Quando o primeiro raio de sol começou a entrar pelas frestas da senzala, Mariana finalmente se levantou. Seu corpo estava dolorido, seu coração estava despedaçado, mas havia algo novo nela agora, uma determinação férrea que vinha de um lugar mais profundo que o desespero. Ela era uma mãe que havia perdido seu filho, mas não havia perdido a esperança. E enquanto houvesse um fio de esperança, ela continuaria lutando. As correntes poderiam prender seu corpo, mas nunca prenderiam seu amor ou sua determinação de voltar a abraçar Samuel. Os dias seguintes passaram em uma névoa de dor e automatismo. Mariana trabalhava na lavoura de café do nascer ao pôr do sol, suas mãos colhendo os grãos com movimentos mecânicos enquanto sua mente estava a quilômetros de distância, imaginando onde Samuel estaria, o que estaria fazendo, se estava sendo bem tratado ou sofrendo. Ela quase não falava mais, e os outros escravizados respeitavam seu silêncio, reconhecendo nele o tipo de luto que não pode ser consolado com palavras. Durante as refeições escassas, Mariana mal conseguia comer. A comida parecia não ter gosto, e seu estômago se recusava a aceitar qualquer coisa. Rosa frequentemente forçava-a a tomar pelo menos alguns goles de água ou comer um pedaço de mandioca,
lembrando-a que ela precisava manter as forças se quisesse ter alguma chance de um dia reencontrar Samuel. Uma mãe morta não pode ajudar seu filho, dizia a velha, com a sabedoria cruel de quem já passou por isso. Mariana começou a observar tudo com mais atenção. Ela prestava atenção nas conversas dos feitores, tentando captar qualquer informação sobre fazendas vizinhas ou comerciantes que viajavam pela região. Ela observava quando chegavam visitantes à Casa Grande, memorizando rostos e nomes que ouvia serem mencionados. Aos poucos, começou a montar um mapa mental da região, tentando entender as rotas de comércio e os caminhos que levavam para além daquela propriedade. Havia um escravizado chamado João, que às vezes acompanhava o senhor Augusto em suas viagens para a cidade para carregar mercadorias. Mariana começou a se aproximar dele discretamente, fazendo pequenas perguntas que pareciam inocentes mas que eram cuidadosamente calculadas. Você já ouviu falar de um senhor Tavares? Uma fazenda de algodão no interior. João era cauteloso, como todos eram. Nunca se sabia quando alguém poderia estar sendo usado como espião pelos senhores. Mas ele via a dor nos olhos de Mariana e sua própria humanidade o impedia de ignorá-la completamente. Tem vários Tavares por essas bandas, ele finalmente respondeu um dia, enquanto trabalhavam próximos na lavoura. Mas tem um que tem uma fazenda grande de algodão, umas 20 léguas daqui, na direção do sol poente. Ouvi o patrão comentando sobre ele uma vez. 20 léguas. Era uma distância impossível para alguém acorrentado à escravidão, sem recursos, sem conhecimento dos caminhos. Mas pelo menos agora Mariana tinha uma direção. Ela olhou para o oeste naquela tarde, onde o sol se punha em tons de laranja e vermelho, e sussurrou: Estou chegando, meu filho. Sua mãe está chegando. As noites continuavam sendo o momento mais difícil. Na escuridão da senzala, quando o trabalho finalmente parava e não havia mais nada para distrair sua mente, a dor voltava com força total. Mariana abraçava o cobertor de Samuel, enterrando o rosto nele, tentando ainda encontrar algum vestígio de seu cheiro. Ela chorava em silêncio, mordendo o próprio braço para não fazer barulho, não querendo incomodar os outros que precisavam dormir para suportar mais um dia de trabalho brutal. 3 semanas se passaram desde que Samuel foi levado. Mariana havia mudado visivelmente, estava mais magra, seus olhos tinham um brilho febril de determinação, e cada movimento seu era calculado. Ela havia se tornado a escrava mais obediente da fazenda, nunca reclamando, sempre trabalhando duro, nunca causando problemas. Os feitores começaram a baixar a guarda em torno dela, assumindo que ela havia finalmente aceitado seu destino. Mas dentro de Mariana, um plano estava se formando. Era arriscado, provavelmente impossível, mas era tudo o que ela tinha. Ela havia descoberto, através de conversas cuidadosas com outros escravizados, que ocasionalmente alguns deles eram enviados para fazer entregas em fazendas vizinhas. Se ela conseguisse ser escolhida para uma dessas tarefas, talvez pudesse encontrar uma forma de escapar, de se aproximar da região onde acreditava que Samuel estava. Ela começou a demonstrar habilidades que antes mantinha escondidas. Mostrou que sabia trançar cestos com perfeição, habilidade que sua mãe lhe ensinara. Ofereceu-se para ajudar na Casa Grande quando precisavam de mãos extras, trabalhando com tanto afinco que até a sinhá Augusto notou. Essa Mariana está se comportando muito bem ultimamente, comentou ela com o marido. Talvez tenhamos sido muito duros com ela. A separação do filho parece ter ensinado respeito. Eles não faziam ideia de que cada gesto de obediência de Mariana era parte de uma estratégia. Ela estava jogando um jogo perigoso, tentando ganhar confiança suficiente para ter mais liberdade de movimento, mesmo que fosse apenas um pouco. Ela sabia que uma tentativa de fuga mal planejada resultaria em punição severa, possivelmente morte. Mas ela estava disposta a correr esse risco. A vida sem Samuel não era realmente vida, era apenas existência. Uma noite, João procurou Mariana discretamente na senzala. Consegui mais informações, sussurrou ele, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção. A fazenda do Tavares fica perto de um vilarejo chamado Santa Rita. É uma região de muitas fazendas de algodão.
Se você realmente está pensando em fazer o que acho que está pensando. Ele parou, a preocupação evidente em seu rosto. É suicídio, Mariana. Eles têm capitães do mato, cachorros. Você seria pega antes de chegar longe. Mariana olhou nos olhos de João com uma determinação que ele nunca havia visto. Então que me peguem. Mas eu vou tentar. Porque a única coisa pior do que morrer tentando é morrer aqui sem nunca ter tentado, sem nunca ter visto meu filho novamente. João balançou a cabeça, mas havia respeito em seus olhos. Ele sabia que não havia palavras que a dissuadiriam. Que os orixás te protejam, então, disse ele, usando o nome das divindades africanas que eles ainda cultuavam em segredo, apesar das tentativas dos senhores de apagar suas crenças. Naquela noite, Mariana começou a reunir pequenas coisas que poderiam ajudá-la em uma fuga. Um pedaço de pano que poderia servir para carregar mantimentos, uma faca pequena que conseguiu esconder durante o trabalho na cozinha, pedaços de corda. Ela escondia tudo cuidadosamente em um buraco que cavou embaixo do lugar onde dormia. Sabia que precisaria de água, comida, algo para se orientar. Começou a guardar pequenas porções de sua já escassa comida, escondendo-as para ter alguma provisão quando chegasse o momento. A oportunidade surgiu de forma inesperada na quarta semana. O senhor Augusto ia fazer uma entrega de café para uma fazenda vizinha e precisava de alguém para ajudar a carregar os sacos. O feitor estava escolhendo os escravizados que iriam quando assim a sugeriu. Por que não leva a Mariana? Ela tem trabalhado tão bem ultimamente, e é forte. O coração de Mariana quase parou quando ouviu seu nome. Era exatamente o que ela estava esperando, mas agora que o momento chegava, sentia uma mistura de terror e esperança. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Mariana foi colocada na carroça junto com outros 2 escravizados, João e um jovem chamado Pedro. Eles iriam acompanhar o senhor Augusto até a fazenda vizinha, a cerca de 4 léguas de distância. Não era a direção de Santa Rita, mas era um começo, era mais longe do que Mariana jamais havia estado. Ela havia escondido suas pequenas provisões amarradas em seu corpo, embaixo da roupa rasgada. Durante a viagem, Mariana memorizava cada detalhe do caminho, árvores marcantes, bifurcações de estrada, pequenos riachos. João percebeu o que ela estava fazendo e discretamente apontou algumas referências importantes com o olhar. Ele estava arriscando muito ao ajudá-la, mas a solidariedade entre os escravizados era forte. Cada um sabia que poderia ser o próximo a ter um filho arrancado de seus braços. Quando chegaram à fazenda vizinha, Mariana trabalhou rapidamente descarregando os sacos de café, mas seus olhos estavam constantemente observando. Ela notou que havia uma pequena área de mata fechada atrás dos armazéns. Se ela conseguisse chegar até lá sem ser vista, talvez pudesse se esconder até escurecer. Então poderia começar sua jornada em direção ao oeste, em direção a Santa Rita, em direção a Samuel. O senhor Augusto estava dentro da casa grande da fazenda vizinha, negociando e bebendo com o outro fazendeiro. Os feitores estavam mais relaxados do que o normal, conversando entre si e fumando cachimbos. Era agora ou nunca. Mariana olhou para João, e ele entendeu. Ele deliberadamente derrubou um saco de café no chão oposto, chamando a atenção dos feitores. Seu desajeitado! Gritou um deles, correndo em sua direção. Naquele momento, Mariana correu. Seus pés descalços tocaram o chão com a urgência de uma mãe tentando alcançar seu filho. Ela correu em direção à mata fechada, seu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Atrás dela, ouviu gritos: "Fujona! Pega ela!" Mas ela já estava entrando na mata, os galhos arranhando seus braços e rosto enquanto ela se empurrava cada vez mais fundo na vegetação densa. Ela corria como nunca havia corrido antes, alimentada por 4 semanas de dor, saudade e determinação absoluta. Os sons de perseguição ficavam mais distantes, mas ela sabia que logo soltariam os cães. Ela tinha que chegar a um rio ou riacho para apagar seu rastro. Suas pernas ardiam, seus pulmões queimavam, mas ela continuava. Por Samuel. Sempre por Samuel. Ela pensou no rosto do menino, em seus olhos assustados quando foi levado embora,
e isso lhe deu forças para continuar mesmo quando seu corpo implorava para parar. Mariana correu por horas através da mata fechada, tropeçando em raízes, sendo cortada por espinhos, mas nunca parando. O sol estava alto agora e ela podia ouvi-los atrás dela. Os latidos dos cães, os gritos dos capitães do mato, o som de cavalos. Eles estavam mais próximos do que ela gostaria. Seu único pensamento era: preciso chegar a um rio. A água apagaria seu cheiro, daria a ela alguma chance de despistar os cães. Finalmente, ela ouviu o som abençoado de água corrente. Um pequeno rio apareceu através da vegetação. Mariana se jogou nele sem hesitar, sentindo a água fria envolver seu corpo quente e exausto. Ela começou a caminhar rio acima, mantendo-se na água, sabendo que isso tornaria mais difícil para os cães rastrearem seu cheiro. A corrente era forte e várias vezes ela quase perdeu o equilíbrio, mas se forçou a continuar. Ela permaneceu na água por pelo menos 2 horas, até seus pés ficarem dormentes de frio. Finalmente, quando achou que tinha colocado distância suficiente, saiu do rio em uma parte onde havia muitas pedras, esperando que isso também ajudasse a confundir seu rastro. Ela se escondeu em uma pequena cavidade entre rochas, coberta por vegetação densa, e finalmente permitiu-se parar para recuperar o fôlego. Tremendo de frio, exaustão e medo, Mariana tirou as pequenas provisões que havia escondido em seu corpo. Tinha um pedaço de pão duro e alguma mandioca. Não muito, mas era algo. Ela comeu devagar, sabendo que precisava fazer aquilo durar. Não tinha ideia de quanto tempo levaria para chegar a Santa Rita, mas sabia que seria uma jornada de dias, talvez semanas. E ela estava completamente sozinha, uma mulher negra fugitiva em um mundo que a via como propriedade, não como ser humano. Quando a noite caiu, Mariana saiu de seu esconderijo e começou a caminhar novamente, usando as estrelas para se orientar. Sua mãe lhe havia ensinado a encontrar certas constelações, e ela usava esse conhecimento ancestral agora. Ela viajaria de noite e se esconderia durante o dia. Era a única forma de ter alguma chance de não ser capturada. Cada passo que dava em direção ao oeste era um passo mais perto de Samuel. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Mariana. Ela caminhava à noite, se escondia durante o dia, comia frutas silvestres quando encontrava, bebia água de riachos. Seus pés estavam machucados e sangrando, seu corpo estava coberto de arranhões e picadas de insetos, mas ela continuava. Às vezes ouvia vozes, ouvia luzes ao longe e tinha que se desviar, aumentando seu caminho. Várias vezes quase foi descoberta, tendo que se enterrar em folhas ou se esconder em buracos no chão enquanto patrulhas passavam perto. Na quinta noite de fuga, fraca e faminta, Mariana se aproximou de uma pequena casa isolada. Havia luz dentro e ela podia ver através da janela uma mulher negra mais velha, cozinhando. Mariana sabia que estava arriscando tudo, mas precisava de ajuda. Ela bateu suavemente na porta, pronta para correr se necessário. A mulher abriu a porta e, vendo o estado de Mariana, imediatamente entendeu a situação. Entre, rápido, disse a mulher, olhando ao redor antes de fechar a porta. Você é Fujona. Não era uma pergunta. Mariana assentiu, tremendo. Estou procurando meu filho. Levaram ele para uma fazenda em Santa Rita. A mulher, que disse se chamar Benedita, era uma liberta. Havia comprado sua própria liberdade depois de anos juntando dinheiro. Ela conhecia o perigo que corria ao ajudar uma escrava fugitiva, mas sua própria história de sofrimento a tornava incapaz de ignorar Mariana. Benedita deu a Mariana comida de verdade, a primeira refeição decente em dias, e cuidou de seus ferimentos. Santa Rita fica a 2 léguas daqui, mas o caminho é perigoso. Tem capitães do mato por toda parte. Você tem que ter muito cuidado. Ela deu a Mariana roupas menos esfarrapadas, um cobertor fino e mais comida para a jornada. Siga o rio até encontrar uma grande figueira com raízes que parecem serpentes. Dali você vira para o sul e vai ver as primeiras fazendas de Santa Rita. Mariana chorou de gratidão, abraçando aquela mulher que arriscava sua própria liberdade para ajudar uma estranha. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ela.
Benedita sorriu tristemente. Porque eu também fui mãe uma vez. Minha filha foi vendida quando tinha 6 anos. Nunca mais a vi. Isso foi há 30 anos, mas a dor nunca passa completamente. Seus olhos estavam úmidos. Se eu puder ajudar uma mãe a encontrar seu filho, então talvez meu próprio sofrimento tenha algum significado. Mariana partiu antes do amanhecer, seguindo as instruções de Benedita. Encontrou a grande figueira com raízes retorcidas e virou para o sul. Quando as primeiras luzes da madrugada surgiram, ela viu as fazendas de Santa Rita ao longe. Seu coração disparou. Samuel estava ali, em algum lugar. Ela se escondeu na vegetação e passou o dia observando, memorizando cada detalhe das propriedades. Ao anoitecer, Mariana se aproximou cautelosamente de uma das fazendas. Escondida atrás de um celeiro, ouviu 2 feitores conversando. O Tavares está satisfeito com os moleques que comprou mês passado. Principalmente aquele de 8 anos. Samuel estava ali. Mariana mordeu o punho para não gritar de emoção. Ela esperou horas, observando até identificar a senzala das crianças. Quando a meia-noite chegou e a fazenda mergulhou em silêncio profundo, ela se moveu como uma sombra em direção à pequena construção de madeira. Mariana partiu antes do amanhecer, seguindo as instruções de Benedita. Seu corpo estava um pouco recuperado, seu estômago não estava mais vazio, e tinha um objetivo claro agora. 2 léguas. Apenas 2 léguas a separavam da região onde Samuel poderia estar. Ela caminhou com renovada determinação, cada passo alimentado não apenas por seu próprio amor, mas também pela dor de todas as mães que haviam perdido seus filhos para a crueldade da escravidão. Encontrou a grande figueira exatamente onde Benedita disse que estaria, suas raízes realmente parecendo serpentes gigantes entrelaçadas. Mariana virou para o sul e, quando o sol nasceu, ela se escondeu em uma área densa de vegetação, mas desta vez com esperança renovada. Estava tão perto agora. Tão perto de Samuel que quase podia sentir sua presença. Ela adormeceu com o nome dele nos lábios, pela primeira vez em semanas tendo um sono que não era atormentado apenas por pesadelos. Quando acordou ao anoitecer, Mariana retomou sua jornada. Logo viu as primeiras luzes de fazendas ao longe. Seu coração acelerou. Uma dessas fazendas poderia ser onde Samuel estava. Ela teria que ser extremamente cuidadosa agora. Esta era uma região de alta concentração de fazendas de algodão, o que significava também alta concentração de vigilância contra escravizados fugitivos. Mariana observou de longe as primeiras propriedades, tentando avaliar qual poderia ser a do Sr. Tavares. A porta da senzala se abriu com um leve rangido. Mariana entrou, seu coração batendo tão forte que ela temia acordar todos. No escuro, distinguiu pequenas formas adormecidas. Passou por cada criança até encontrá-lo no canto. Samuel, encolhido como sempre dormia. Ela se ajoelhou e tocou seu ombro com mãos trêmulas. Samuel, meu filho. Os olhos do menino se abriram. Por um instante ele apenas a fitou, sem acreditar. Mãe! Então se jogou em seus braços, soluçando. Você veio. Eu sabia que viria. Mariana o abraçou com toda a força, beijando seu rosto, verificando se estava ferido. Claro que vim. Uma mãe sempre vem buscar seu filho. Outras crianças acordaram. Uma menina pequena chorou. Eu também quero minha mãe. Mariana olhou para aqueles rostos cheios de dor e esperança. Como poderia abandoná-las? Quem quer vir conosco? Será perigoso, mas vamos tentar. 5 crianças se levantaram. Então vamos. Os orixás nos protejam. Eles fugiram pela noite, alcançando a mata antes que alguém percebesse. Durante semanas, o grupo viajou rumo ao norte. Mariana os guiou através de matas densas, rios perigosos, sempre evitando patrulhas. Samuel nunca se afastava de sua mãe, as outras crianças confiavam nela completamente. Passaram fome, frio, medo, mas continuaram. Benedita os ajudou novamente quando voltaram por seu caminho, dando comida e indicando a rota para os quilombos nas montanhas. A jornada foi brutal,
Crianças precisavam ser carregadas, esconderam-se de capitães do mato, quase foram pegos várias vezes. Mas o amor de Mariana e a determinação de todos os mantiveram seguindo. Após 2 meses, exaustos mas vivos, alcançaram as montanhas. Ali encontraram o quilombo, uma comunidade de 100 pessoas livres. Foram recebidos com compaixão. Mãe Teresa, a líder espiritual, abraçou Mariana. Você trouxe 7 crianças através do inferno. Seja bem-vinda, guerreira. A vida no quilombo era dura, mas eram livres. Mariana ensinou Samuel e as crianças sobre seus ancestrais, sobre dignidade e resistência. Ensinou que nunca foram propriedade de ninguém, mas seres humanos dignos de respeito. E prometeu que um dia haveria um mundo sem correntes. Anos depois, quando a abolição chegou, Samuel, agora um jovem homem, disse à mãe: Você me salvou e me ensinou que vale a pena lutar. Mariana sorriu. Foi o amor, meu filho. O amor de uma mãe é mais forte que qualquer corrente. Enquanto existir esse amor, sempre haverá esperança. E assim viveram em liberdade, uma liberdade conquistada com coragem e determinação maternal. Sua história tornou-se lenda. A mãe escrava acorrentada que chorou por seu filho, mas cujo amor provou ser, no final, invencível. Fim. Dedicado a todas as mães que foram separadas de seus filhos durante a escravidão, e a todos que resistiram e lutaram pela liberdade. Que suas histórias nunca sejam esquecidas.